Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e o tema da nossa aula de hoje será probabilidades. Vocês já estudaram esse assunto no 8º ano, mas verão agora no 9º ano mais profundamente, tá certo? Peço que vocês prestem atenção e que abram um livro de vocês, pois eu irei explicar pelo livro, tá certo? Na página 226. E depois na página 227. Em seguida, vocês farão a atividade, mas primeiro eu vou explicar, peço que vocês me acompanhem, tá bom? Vamos lá. Então, em anos anteriores, estudamos alguns conceitos envolvendo probabilidade. Por exemplo, o espaço amostral, que é definido pela letra S de um experimento. E o que é o espaço amostral? Então, o espaço amostral ele é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento. Sabemos que a matemática ela não é 100% exata, né? Assim, em relação a resultados. Várias vezes que a gente faz um cálculo, a gente consegue também, de outra maneira, encontrar aquele resultado. Então, esse espaço mostrar justamente isso. Todos os possíveis resultados de um experimento. Então, vamos se concentrar nessa tabelinha azulzinha aqui, onde a Amanda fala sobre o primeiro experimento que nós vamos ver, que é o experimento aleatório. O que é o experimento aleatório? É quando repetido várias vezes sobre as mesmas condições, produz resultados geralmente diferentes, certo? Então, é importante gravar isso, resultados geralmente diferentes. Então, vamos para o primeiro exemplo. Vamos considerar o seguinte experimento aleatório. De uma urna com 3 fichas numeradas de 1 a 3, retiramos 2 fichas ao acaso com reposição, ou seja, ao retirar a ficha, ela volta novamente para a urna. O espaço amostral desse experimento é, então, aqui entre chaves, S, que significa o espaço amostral, certo? E dentro dos parênteses nós temos, se a ficha é de 1 a 3, então não pode passar desse número. Então, 1, depois 1, 2, vai mudando só o número, o segundo número, tá vendo? 1, 3, aí depois, até o número 3, aí vai 2, 1, 2, 2, 2, 3, parou no 3, começa no 3 agora, e vai assim por diante, 3, 1, 3, 2 e 3, 3. Então, neste experimento, nós podemos imaginar diversas situações, chamadas eventos. Por exemplo, o evento A, obter na primeira retirada um número ímpar, e o evento B, obter na segunda retirada um número par. Nesses casos, nós vamos separar o A do B, tá certo? Então, no A, nós colocamos 1, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, porque o início 1 e 3 são ímpares. E no B, nós colocamos o início aqui, ó, 1, 2, 2, 2 e 3, 2. Formamos o experimento 2, o evento B, certo? Então, vamos calcular a probabilidade dos eventos A e B. Para isso, inicialmente, lembre-se de que, se todos os elementos do espaço amostral S têm a mesma chance de ocorrer, a probabilidade de um evento A é. Então, nós temos aqui uma fórmula, que é PA, que significa a probabilidade de A, igual ao ANA, NS, que significa em que NA e NS indicam a quantidade de elementos de A e S, que é o espaço aleatório que nós estamos estudando, né? O espaço amostral. Então, assim, PA é igual a NA sobre NS. Quem é NA? NA é a quantidade de valores que nós colocamos nos parênteses aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Aí, aqui, ó, onde tem NA, o valor que representa é 6. Agora, NS. NS é a quantidade que tem em A e tem em B. Então, vai fazer uma soma. Se aqui tem 6, aqui tem 3. 6 mais 3, 9. Então, por isso que ficou 6 sobre 9, ou 6 nono. Só que para a gente não vai terminar aqui, porque a gente pode simplificar. O que é isso? A gente vai encontrar um valor que divida tanto 6 como 9. Esse valor não pode ser 2, né? Porque 2 só divide 6, mas não divide 9, porque 9 não é par. Então, aqui o número que vai dividir tanto 6 como 9 é 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3, certo? Por isso que ficou 2 terços. Já a probabilidade de B vai ser o número de B sobre o número de S. Então, o número de B a gente já sabe aqui que foi 1, 2, 3. Então, aqui está o número 3. E o número de S é a junção do A com B, que deu 9, o mesmo valor que estava aqui no PA.
Simplifico, no caso eu vou poder simplificar por 3 também. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Então, qual é a probabilidade de B ocorrer, dado que A já ocorreu? Para responder essa pergunta, note que ao realizarmos a segunda retirada, há na caixa uma ficha com um número par, de um total de 3 fichas. Assim, P relacionado a B com A, 1/3, que foi o valor final que a gente encontrou aqui, ó, 1/3. Então, neste caso, quando acontecer isso, dizemos que os eventos A e B são independentes, certo? Pois a probabilidade de B ocorrer, sabendo que A já ocorreu, é a própria probabilidade de B, ou seja, B é semelhante a A. O valor que deu aqui dá semelhante no resultado de B e no resultado de A. O 3 vocês veem aqui que aparece nos dois, não é isso? Prosseguindo, na página 227, agora vamos calcular a probabilidade de sortear duas fichas com reposição, de maneira que a primeira contenha um número ímpar e a segunda um número par. Para isso calculamos. Aí agora nessa aqui a gente não vai usar o método que a gente usou no independente, né? Vamos multiplicar PA com PB. É os mesmos resultados que está lá, 2/3 vezes 1/3. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. Considere agora o seguinte experimento aleatório, parecido com o anterior, porém sem reposição de fichas, ou seja, não vai colocar a mesma ficha. De uma urna com 3 fichas numeradas de 1 a 3. Retiramos 2 fichas ao caso de sem reposição. Seja o evento D obter um número 1 na primeira retirada e o evento E obter um número ímpar na segunda retirada. Ao realizarmos a primeira retirada, temos uma ficha com o número 1 e um total de 3 fichas. Assim, a probabilidade ficará probabilidade de D igual a 1/3, não é isso? Que é o que está dizendo aqui. Já ao realizarmos a segunda retirada, sabendo que obtemos a ficha com o número 1 na primeira retirada, temos uma ficha e com número ímpar de total de 2 fichas. Assim, a probabilidade de E, dado que D ocorreu, é 1/2, né? Porque é a descrição aqui da situação problema. Formou 1/2. O que a gente pode observar? Que o valor aqui da primeira retirada deu diferente do valor da segunda retirada. Então, nessa situação acima, note que a ocorrência do evento D altera a quantidade de fichas de números ímpares e também a quantidade total de fichas da urna, né? Afetando a probabilidade do evento. Então, quando isso acontecer, pessoal, quando der essa diferença aqui, ó, 1/3, né? Deu 1/2, deu um valor diferente, não deu 1/3 nesse daqui. Então, nesse caso, dizemos que os eventos são dependentes e serão independentes se der o mesmo valor nos dois experimentos, certo? Então, se desejarmos calcular a probabilidade de sortear duas fichas sem reposição, de maneira que a primeira contenha um número 1 e a segunda um número ímpar, efetuamos P, D, probabilidade de D vezes a probabilidade de ED. Então, a probabilidade de D, a gente tinha 1/3, como vocês podem ver aqui. E a probabilidade de ED, 1/2. Quando a gente multiplica, ó, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. E aí, nós temos a probabilidade de D e E. Então, dependente se tiver alteração, né? E independente se tanto nos dois eventos der o mesmo valor, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido a diferença. Qualquer dúvida eu estou disponível no WhatsApp, né, para vocês, e vocês vão apenas responder essa atividade no caderno de matemática, não precisa copiar as questões, tá bom? No grupo aí eu estou colocando quais são as questões que eu quero que vocês façam, preste atenção e depois deem um retorno da atividade com o nome de vocês completo, tá bom? Fiquem na paz e até a próxima aula.